Meus amigos, boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. O filho mais velho conduzia a mãe, que estava em lágrimas e bastante amargurada. Ela desejava ir ao cemitério visitar o túmulo do filho mais novo, o caçula, que havia um ano havia desencarnado. Quando chegaram, ela se colocou diante do túmulo do filho querido, baixou os olhos, fixou os olhos no túmulo e derramou as lágrimas de amargura. O filho mais velho, que a havia conduzido, olhou para ela e disse assim: Mãe, já faz um ano e a senhora precisa entender. A vida é assim, as coisas são assim. E ela, ainda de olhos fixos no túmulo, respondeu para o filho: Entender eu entendo, mas aceitar eu não aceito. Então o filho, como que inspirado pela vida maior, disse a ela: Mas a senhora precisa aceitar os fatos. Veja, levanta os olhos, olhe à nossa volta, veja quantos e quantos túmulos estão à nossa volta. Por certo, cada família da nossa cidade tem aqui um ente querido sepultado. A dor que a senhora está sentindo, a dor da desencarnação do meu irmão, é também sentida por tantas outras mães. Levanta os olhos, minha mãe, e veja a nossa volta. A mulher então levantou os olhos, enxugou as lágrimas, olhou à volta, vislumbrou todos aqueles túmulos, e a partir do momento que ela levantou os olhos e que despertou para essa realidade, que todas as famílias tinham ali um ente querido, ela se sentiu mais pacificada e mais tranquila. Quando nós falamos acerca de morte, de desencarnação, nós compreendemos que se trata de algo muito doloroso. Nós entendemos que há lágrimas que escorrem pela face, mas existem lágrimas que escorrem pelo coração. E essas lágrimas que escorrem pelo coração são as lágrimas dos adeuses. Um ente querido que partiu, um ser amado que deixou a saudade torturante, um dos nossos amores que se foi. E diante desse enigma da morte, a única certeza que nós temos na vida, nós precisamos parar para refletir, para pensar. Essas lágrimas que escorrem pelo coração, elas só podem ser enxugadas com os lenços da esperança. Lenços de nos fazer entender que eles estão vivos, que eles continuam, todos os nossos amores que nos antecederam, que eles continuam vivos na realidade espiritual. E o Espiritismo, meus amigos, nós podemos afirmar, matou a morte, porque a doutrina espírita abre para nós um horizonte amplo para que nós possamos compreender o fenômeno da morte, dizendo que a morte faz parte da vida. Explica-nos a doutrina que nós somos espíritos, não somos o corpo. E nós estamos aqui na terra de passagem. Todos nós nascemos nas mãos do Criador e através da lei divina da reencarnação, nós estamos fazendo o nosso progresso espiritual, a nossa ascensão espiritual. A nossa meta é a perfeição espiritual, a plenitude, aquilo que Jesus chamou a conquista
do reino dos céus. Então nós passamos pela terra para uma rápida experiência. A nossa realidade é a realidade espiritual. A vida física não é a verdadeira vida. Nós existíamos antes do berço e vamos continuar existindo depois do túmulo. Antes do berço nós já éramos e mergulhamos na carne para uma experiência. E essas experiências, muitas vezes, se apresentam como grandes desafios. E acontecem fenômenos que muitas vezes nós não conseguimos entender. E um desses fenômenos é a morte prematura. É a desencarnação de um ente querido ainda na infância ou na juventude. São aqueles casos em que nós dizemos assim, mas era ainda uma criança. Ou, quando se trata de um jovem, nós falamos, era jovem, tinha uma vida pela frente, quantas alegrias, quantas conquistas. E muitas vezes nós não entendemos, porque nós só olhamos o fato, só olhamos a vida presente, a vida material, e esquecemos de entender o nosso passado. Essas mortes têm uma razão de ser. Nós temos um plano de vida quando mergulhamos na matéria. E esse plano, para uns, é uma vivência de 80 anos, para outros de 60, para outros 30, e alguns desencarnam em tenra idade, na infância. Mas tudo isso tem uma razão de ser, tem uma lógica. Quando nós começamos a entender que Deus existe, que Ele é amor, que Ele é justiça, e que tudo o que acontece tem uma razão de ser, nós vamos então abrindo o coração para entender essa questão da morte. Que não há injustiça, que Deus não rouba a nossa criança que estava até há pouco em nossos braços e leva embora, e deixa aí na rua um malfeitor vivendo, deixa aí na rua o traficante, trazendo tantos problemas e tantas dores para a sociedade. Se nós olharmos assim rapidamente, não vamos entender esses fenômenos. Mas quando nós temos a crença em Deus, quando nós entendemos a lei da reencarnação, quando nós sabemos que tudo isso tem uma razão de ser, nós então compreendemos as coisas mais facilmente. Há pouco tempo, fui visitar uma senhora que havia perdido 3 filhos num acidente. Realmente uma dor imensa. Nós chegamos e ela estava realmente bem abatida, um pouco chorosa, e nós conversamos com ela e começamos a falar, e ela disse assim, Deus sabe o que faz. Ela enxugou a lágrima e disse para mim, Deus sabe o que faz. Quando eu ouvi essas palavras simples, mas saídas da boca daquela mulher que estava vivendo a dor, a dificuldade, a perda dos entes queridos, aquilo soou na acústica da minha alma de maneira diferente. Deus sabe o que faz. De uma maneira simples, mas madura, em uma frase, aquela mulher disse tudo que eu estudei de Espiritismo até hoje. Em uma frase, ela explicou toda a doutrina. Deus sabe o que faz. Quando nós entendemos a lei divina, quando nós compreendemos a grandeza de nosso Pai, nós então podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque quando nós compreendemos a justiça divina, nasce em nós a esperança, amplia-se para nós os horizontes, e nós passamos então a aceitar
essas injunções dolorosas relativas à desencarnação dos nossos entes queridos. Uma repórter americana de nome Rose Staus escreveu em um periódico dos Estados Unidos uma experiência que ela viveu na infância. Ela escreveu mais ou menos assim: eu tinha apenas 5 anos de idade. Estava sentada no tapete da sala, brincando. Meu avô estava sentado em uma poltrona, lendo o jornal. E de repente eu ouvi lá fora um choro. Aproximei-me da janela e vi no quintal da minha casa meus 2 irmãos chorando a morte de um cachorrinho, o nosso cachorrinho de estimação. E quando eu vi o cachorro morto e meus 2 irmãos chorando, eu também comecei a chorar a perda daquele animal. Meu avô, sempre atento, observou o que estava acontecendo, veio então até mim e disse assim: Rose, vem aqui. Então ele me pegou pela mão, atravessamos a sala e ele me levou para outra janela, a janela que dava para o nosso jardim. E ele me disse assim: veja as roseiras que nós plantamos, como estão floridas. E naquele instante eu enxuguei os olhos e, menina um pouco peralta, pulei a janela, corri pelo gramado do jardim, aspirei o perfume das rosas e sentei-me. Meu avô, passos lentos, veio atrás de mim. Sentou-se igualmente na relva macia, segurou as minhas mãos e me disse assim: Rose, eu vou lhe dizer hoje uma coisa e eu quero que você guarde e leve isso para o resto da sua vida. Toda vez que nós estivermos na janela da morte, do sofrimento, da lágrima, nós precisamos mudar de posição e voltarmos para a janela que dá para a vida, para a alegria e para as bênçãos. E sempre se lembrar que quando nós estivermos na janela da alegria, da vida, da esperança, voltarmos e ajudarmos a alguém, porque sempre haverá alguém na janela da morte, do sofrimento e da desesperança. Ela então conclui o artigo dizendo que guardou essa mensagem que o avô lhe deu ainda na infância e que serve para os dias que ela vive ainda hoje. Então são essas experiências, são essas luzes que a doutrina espírita nos apresenta. Nós podemos dizer, prezados amigos, que a doutrina espírita também abre para nós janelas de esperança. Enxuga as nossas lágrimas, as que correm pela face e as que correm pelo nosso coração, afirmando que a morte não existe, que a morte é simplesmente uma mudança de plano, e é natural que diante da desencarnação de um dos nossos amores, nós somos criaturas humanas, nós temos sentimentos. É natural, então, a saudade. É natural a falta do ente querido. É muito natural que nós derramemos lágrimas. Mas que essas lágrimas não sejam de revolta. Que essas lágrimas não sejam de descrença. Mas lágrimas de saudade. Lágrimas que nos faz lembrar desses amores. Que jamais nós tenhamos aquela amargura daquela mãe que foi diante do túmulo do filho e disse: entender eu entendo, mas aceitar eu não aceito. Toda vez que nós não aceitarmos as injunções da vida,
nós iremos sofrer. Então o Espiritismo abre para nós a consolação e nos dá esses lenços de esperança, para que nós sequemos as nossas lágrimas de dores, para que nós sintamos saudade, sim, mas desespero e revolta, nunca. Quando nós vemos uma flor, ela nasce, desenvolve, cresce, a flor aparece, ela brilha, perfuma, e depois, num processo natural, começa a secar e cai. Parece o fenômeno da morte. Nasce, cresce, vive e começa a decrepitude, e ela seca. Se nós olharmos somente esse quadro da planta, nós vamos dizer que ela morreu. Mas se nós tivermos olhos de espírito, se nós tivermos um alcance maior, nós vamos entender que aquela flor continua viva. Porque quando ela secou, ela solta a semente, e a semente cai mais adiante, e uma nova flor ressurge ali. Assim, o fenômeno da vida e o fenômeno da morte, que nós precisamos compreender e entender que faz parte da própria vida. Eu vou convidar vocês a acompanharem os slides que nós vamos projetar, porque o autor desse opúsculo, A História de uma Folha, Léo Buscaglia, fala de maneira poética sobre a morte, sobre a desencarnação. Era uma vez uma folha, larga e bela, surgira na primavera, no galho forte de uma árvore alta. A folha estava cercada de centenas de outras folhas iguais a ela, ou pelo menos assim parecia. Mas logo ela percebeu que não havia folhas iguais, apesar de estarem na mesma árvore. Ela aprendeu a dançar a brisa da primavera, a se esquentar ao sol do verão e a se lavar na chuva fresca. Dentre todas as folhas, havia uma mais experiente, mais sábia e que aconselhava as demais. Ela que lhes contou que eram parte de uma árvore e que a árvore tinha raízes fortes escondidas na terra lá embaixo. Falou dos pássaros, falou do sol, das estrelas e falou também das estações. Depois de algum tempo, o verão chegou. Os dias eram longos e quentes. E muitas pessoas deitavam sob a árvore para descansar. E a folha sábia contou que oferecer sombra era um dos propósitos das árvores. Explicou que propósito era uma razão para existir. Mas o outono chegou. O vento soprava forte e a árvore logo se transformou num esplendor de cores vivas. As folhas verdes agora eram amarelas, vermelhas. Então a folha perguntou: por que ficamos com cores diferentes? E a folha sábia explicou: porque temos experiências diferentes, recebemos o sol de maneira diferente, projetamos a sombra de maneira diferente. Um dia, o vento começou a soprar mais forte e muito frio, e arrancou algumas folhas que reviravam no ar antes de caírem no solo. As folhas assustadas
Perguntaram então à folha mais sábia: o que está acontecendo? E ela então explicou: é que chegou o inverno. É o momento em que as folhas mudam de casa. Alguns chamam a isso de morrer. Mas todas nós vamos morrer? Sim, explicou Serena. Tudo morre, grande ou pequeno, forte ou fraco. Cumprimos a nossa missão e depois morremos. Mas eu tenho medo de morrer, disse a folha. Eu não sei o que tem lá embaixo. E a folha sábia explicou: todos temos medo do que não conhecemos. Mas você não teve medo do verão, não teve medo do outono. Por que agora temer o inverno? Todas essas mudanças são naturais. E depois, morrer não significa o fim, mas sim a vida em outro plano. As folhas, então confiantes, foram se soltando dos galhos e pelo vento forte eram levadas e caíam suavemente no solo, até que chegou a vez daquela folha. Ela então sentiu que flutuava no ar. Viu a árvore inteira pela primeira vez, até que pousou suavemente no solo úmido. Fechou os olhos e adormeceu. Ela e as demais folhas se juntariam com o solo e a água, e tornaria a árvore mais forte. E sem que todas as folhas soubessem, ali, na árvore e no solo, já havia planos para novas folhas na próxima primavera. Assim também a vida. A primavera representa o nascimento, o verão, a juventude, o outono, a madureza e, por fim, o inverno, a desencarnação. Há quem viva todos esses estágios e há aqueles que vivem somente a primavera, outros que vivem até o verão, outros até o outono. Entretanto, cada experiência é única e tudo é regido pela lei divina, pelo amparo da vida espiritual. Então reflitamos, prezados amigos, na bênção da vida e na bênção da morte, porque a morte sim faz parte da nossa existência. Entretanto, vejamos a morte como uma janela que se abre, como uma escada de luz que nos conduz para o outro plano da vida. Quando nós guardamos essa certeza, as nossas lágrimas são enxugadas pelos lenços da esperança. E nós queremos encerrar com o texto do poeta indiano Rabindranath Tagore, que fala da morte, falando sobre minha partida. É hora de partir, meus irmãos, minhas irmãs. Eu já devolvi as chaves da minha porta e desisto de qualquer direito à minha casa. Fomos vizinhos durante muito tempo e recebi mais do que pude dar. Agora vai raiando o dia e a lâmpada que iluminava o meu canto escuro apagou-se. Veio a intimação e estou pronto para a minha jornada. Não me perguntem o que levo comigo. Sigo de mãos vazias e o coração confiante. Que nós possamos guardar sempre o coração confiante e a certeza da vida. Que Deus nos abençoe
e nos dê a sua paz.